Boa noite. Boa noite. E aqueles que vão ouvir em outros horários essa nossa conversa aqui, esse nosso aprendizado, essa nossa simples e humilde doutrina. O nome dessa pauta vamos chamar de 2 de fevereiro, para nós não esquecermos o fio da meada. Né? Então, vamos iniciar do início. As pessoas sempre perguntam todo ano, quando finaliza o ano, ou quando inicia o ano, qual é o orixá que irá reger o ano? Quem é que manda nesse ano, minhas padilhas? Quais os orixás? As televisões, os rádios, os meios de comunicação, os jornais, os charlatães, os religiosos, enfim, o povo em geral, sempre quer saber isso. Quem é o regente do ano? Primeiro temos que dizer uma coisa, que em todos os anos, todos os orixás regem os anos. Porque os orixás não estão nunca descansando, são seres, forças superiores ao lado de Deus, o Criador Supremo. Então, por todos os anos e em todos os anos, todos os orixás regem o ano, governam o ano. Claro que, como falando em magnetismo agora, as forças magnéticas do planeta Terra, alguns astros que recebem essa energia magnética dos orixás se aproximam mais ou têm mais influência sobre o planeta em alguns anos, em alguns períodos. Estamos no período de Saturno ainda, que é o período do nosso orixá, conhecido como Chapanã, em alguns lugares mais Omolu, enfim, esse é o período central. Mas falando do ano, esse ano principalmente, é um ano bissexto. Os antigos religiosos que eu conhecia há 50 anos atrás, sempre davam um ano bissexto para Elegbara. O que é o ano bissexto? Aquele ano que tem fevereiro dia 29, um dia a mais, como se diz, né? Todo ano bissexto era de Elegbara, Bará. Antes de olhar qualquer oráculo, eles já diziam, o ano bissexto é de Bará. Bará vai e volta, Bará responde. Elegbara é o orixá responsável pelos caminhos, pelo movimento em geral. Ele é a boca dos orixás em tudo. Ele é aquele que vem abrindo, junto com Ogum, as vibrações dos orixás. E esse ano, incrivelmente, além de ser um ano bissexto, é um ano que nasce numa segunda-feira, que tem também o número 8, e que, sem dúvida nenhuma, as forças de Bara, Elegbara, o orixá Bará, esse ser superior ligado ao Criador, tem esse magnetismo forte, vibrante sobre o planeta Terra, certo? Mas nós sempre sabemos que ninguém trabalha sozinho, nenhuma vibração está sozinho. A própria energia elétrica tem o positivo e o negativo, o neutro, enfim. Não existe uma energia apenas movimentando, sempre são várias energias para formar um contexto. Então, essas forças vibratórias também vêm com outros orixás, né? Como Iemanjá, Pachapanã, Papai Ogum, enfim, essas vibrações superiores. Mas vamos falar hoje sobre a pauta do dia 2 de fevereiro. Há muitos anos, 30, 40 anos atrás já, que os movimentos de praia, movimentos de rios, celebrações da Mãe Iemanjá, as pessoas fazem caravanas e vão até os mares, rios, seja no dia 2 ou também dia 10 de dezembro em alguns estados. E nesse período as pessoas, elas pegam e vão fazer a celebração, homenagear, enfim, a nossa grande Mãe Iemanjá. A semana, propriamente dita, de Iemanjá. Bom, nós nesse momento não queremos falar e não estamos preocupados se esse movimento nas praias irá aumentar ou irá diminuir, porque isso não nos interfere em nada. Nós queremos falar para as pessoas que realmente procuram uma verdade, algum conhecimento, um algo além, um algo mais, né? Então, dentro de todas as religiões, e a nossa não é diferente, existem os conhecimentos externos, que é o conhecimento que o público pode ter acesso, pessoas que vêm para se consultar ou para buscar alguma coisa dentro do terreno, e existe o culto velado para aqueles que praticam, estão dentro da religião já, que é o culto interno. Então temos 2 cultos, o 1 e o 2, vamos dizer, o interno e o externo. O que é público para os pessoal da rua, o público, e o interno para aqueles que são de terreiro em si. E antigamente havia uma preocupação dos diretores, dos dirigentes, dos sacerdotes, dos pais, das mães de segredo, dos zeladores, para que sempre, nesses períodos de fazer as homenagens para o santo ou para o orixá, ou para o guia, para o protetor, houvesse o culto interno para os médiuns, dos rituais, das oferendas, e após, sim, em outro momento, abrir ao público, para o público poder ter acesso ao passe, ao conforto e assim por diante. Aos poucos veio se perdendo isso, e aquilo que era interno ficou junto com o externo. Então se misturou o sagrado com o profano, se misturou o mistério com o revelado. Tem certas coisas dentro da religião que não é para os olhos profanos ou para as pessoas públicas verem,
mas sim é somente para aqueles que fazem parte da religião, da terreira, do fundamento, aqueles que já vestem a roupa branca, enfim, aqueles que estão dentro do terreiro do mistério em si. E isso ficou escancarado. O que era interno hoje, a maioria das coisas está escancarado. E é aí que aumenta o curioso, é aí que aumenta o charlatanismo, é aí que aumenta o fingimento, e é aí que também se perde, se deixa de preparar as coisas com fundamento. Ou seja, muito fundamento está fragilizado ou está perdido, porque alguns dirigentes não têm mais aquele momento interno com seus médios, com o seu pessoal, com o seu terreiro. E tudo está misturado com o pessoal da rua. Então aí que nós vamos encontrar realmente médios que já não têm uma boa incorporação, uma boa sintonização com o seu guia, com o seu protetor, com o seu Exu, com o seu guardião, médios, médias. Vamos ver pessoas que estão sendo iniciadas erradamente, ou muito fraco, ou com pouco preparo, com despreparo, e isso tem aumentado cada vez mais. Ou seja, nós estamos quase que nem nos anos 70, aumentando números, quantidade e desfazendo a qualidade, certo? Então, nesses períodos em que as pessoas aí fora estão presas à data, ao calendário, nós na religião não somos comandados por calendário. Até porque a maioria dos calendários, ele vem subordinado pelo catolicismo. E embora nós tenhamos o sincretismo da religião católica dentro da Umbanda, com alguns santos representando os nossos orixás, guias e protetores de caboclos e caboclas, nós sabemos muito bem distinguir as coisas, que o que é deles e o que é nosso. Então as datas são apenas representações. Não quer dizer que naquele dia nós temos que fazer a obrigação do nosso guia, do nosso protetor, das nossas entidades. Aquele é o dia do calendário. Os antigos sabiam que nessas datas, regidas e dominadas e comandadas pelo catolicismo, eles faziam sim o público externo, faziam o movimento externo, onde recebiam as pessoas públicas para atendimento, seja na praia ou seja no terreiro. Então o calendário servia para isso, servia apenas para congregar, apenas para juntar com as pessoas que buscavam Umbanda, buscavam terreiro. Mas não o culto interno para os iniciados, para aqueles que estão no terreiro, porque esses eram feitos em datas diferentes, sem a participação desse público em geral. Então cada vez mais em que as pessoas perdem essa iniciação, esse período interno do terreiro, cada vez mais, como eu criei a pauta do 2 de fevereiro, ele vai se perdendo e vai apenas se fazendo uma festa, uma homenagem, e cada vez menos chega entidades à beira do mar para atender o povo, ou pessoas confortadas realmente. O que vemos há mais de 50 anos, nessa quantidade de pessoas que procuram fazer essas demonstrações públicas, é um profundo animismo, é incorporações forçadas, falta de ajuste, o desarranjo dos médiuns, falta de preparo, pessoas sendo mal atendidas, porque aqueles médiuns não estão realmente firmados e preparados. Porque não se faz o ritual do amanci, como se dizia antigamente, o banho de cabeça, as ervas de firmamento, os cruzamentos com o público. Isso se faz com o terreiro interno. As terreiras antigas iam 3 dias e passavam no mar. Esposavam 3 dias, acampavam, quase que dizendo assim. Ficavam a noite interior, mais uma noite, só na última noite é que era o dia público onde as pessoas podiam ser atendidas por aqueles guias que estavam já preparados naqueles médios, depois dos rituais internos. E hoje isso vem se perdendo cada vez mais. Apenas virou uma coisa externa. Então, alguns vão se ofender, mas nós não erramos em dizer que, sendo bem bonzinho, ainda que 90% dessas aparições públicas não tem nada a ver com a nossa religião e com o nosso fundamento. 90% disso que acontece nessas datas de calendário não tem nada a ver de fundamento, não tem nada a ver de coisas sagradas, e não estão ali nem os guias, nem os protetores, nem os guardiões. Isso fique bem claro, separando o joio do trigo, separando o certo do errado. Muitos não vão aceitar isso, mas essa é uma grande verdade. Então, enquanto as pessoas estiverem, os chefes de terreiro, as pessoas de terreiro preocupadas só em atender o público externo, valorizar a fachada, valorizar um calendário que é quase impossível ser cumprido para quem realmente faz os seus rituais, os seus fundamentos, os seus amacis, as suas preparações, cada vez mais vai estar fraco,
cada vez mais vai estar se perdendo o fundamento. Então ficam aqui advertidos aqueles que ainda estão nessa busca. E é aí que as pessoas se desgostam da religião, porque elas vão buscar junto aos guias uma consulta, um consolo, as suas dores, uma abertura de caminhos, e não vão encontrar, porque ali já não vai estar o guia, ou ali não vai ter um médium realmente sintonizado, uma médium, com o fundamento e com o seu espiritual superior, porque ela não está preparada para isso, não está firmada para isso, e o próprio guia não consegue ter a sintonia ou a simbiose da incorporação ou até mesmo de uma irradiação. E é isso que encheu e cada vez mais enche esses movimentos pentecostais e essas coisas por aí de pessoas que abandonam a religião, abandonam por não encontrar firmeza, que nós dizemos. Encontram um médium sem firmeza nenhuma, encontram uma coisa apenas de fachada, para sermos mais explícitos. Né? Que essas coisas vão continuar? Claro que vão continuar. Mas nós estamos falando para aqueles que buscam alguma coisa, aqueles que querem saber algo além. Então, não precisem vir buscar na minha terreira, nem no nosso aprendizado, mas busquem aí fora casas sérias e que tenham isso que eu falei, o ritual interno, a preparação daqueles meios, daqueles médios, daqueles instrumentos da caridade, de pessoas que se preparam para o atendimento público, porque ninguém consegue fazer um bom trabalho de qualquer profissão ou de qualquer meio sem estar preparado para isso. De pessoas despreparadas, está cheia aí fora, em todas as profissões, em todos os meios, e a gente vê o que acontece de erros e de coisas erradas. Não é? Então, busquem a verdade como quem busca um tesouro, como dizia o Mestre Jesus. Conheceis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você que está pressionado com obrigações, com sobrepesos, e faz isso, de corre atrás da data, e data tal, e a semana tal, e a semana tal, e você está sempre nessa escravidão, liberte-se disso, porque a religião que contém verdade, ela tem que libertar e não escravizar ninguém. Busque uma outra casa ou um outro fundamento que o liberte, que o leve a conhecimentos maiores e que conforte realmente você e a sua família, principalmente na parte espiritual, sentimental e intelectual com lógica, porque a religião sem lógica é uma coisa, uma massa apenas de ignorantes. E nós estamos no tempo em que a ignorância está sendo desvendada e colocada para trás. Nós estamos no período do conhecimento. Já era o tempo de que sacerdotes, sacerdotisas, doutrinadores, chefes de terreiros eram semi-analfabetos. Esse tempo já passou. Cada vez mais as pessoas estão esclarecidas. Tanto aqueles que oferecem a porta aberta, como aqueles que procuram uma porta aberta. O tempo da ignorância já está sendo deixado de lado há muito tempo. Está na hora de nós acendermos o tempo da verdade cada vez mais. E o movimento futuro dessa geração que aí está, as pessoas que vão fazer esse movimento da religião para frente, é um movimento da certeza, de saber e entender e sentir as coisas boas e as coisas corretas. E esse vai ser o grande caminho, porque multidões que um dia abandonaram o terreiro e buscaram outras formas de religião, seja qual for, também encontrou coisas erradas lá fora, nesses outros movimentos, em outras crenças. E estarão retornando para o nosso movimento, que foi firmado há centenas de anos, só no Brasil mais de 100 anos, em registro em cartório. E vocês têm que se prepararem para poderem deixar as portas abertas para aqueles que vão procurar em breve no futuro. O futuro começa hoje, buscando a verdade. Então, é essa a mensagem que eu tenho. Se você está no lugar certo, você tem que se sentir livre, porque só a liberdade está junto do Criador e das coisas boas. Se você se sente aprisionado, se você se sente obrigado, se você se sente ameaçado por algo, aquilo não é bom, aquilo não é superior, aquilo não contém o axé, aquilo não contém a energia do Criador, dos guias protetores, dos guardiões e, enfim, de algo realmente religioso e sagrado. Saia dessa situação e procure algo melhor. É o conselho de quem está aqui falando hoje. De alguém que tem mais de 50 anos, mais de 40 dentro de religião,
e para 30 anos de casa aberta. Procure, você irá encontrar algo melhor. É claro que nesse momento cada um de nós está onde deveria estar. Você está passando por isso, que sirva de aprendizado, que sirva de experiência para os dias melhores. Que Oxalá abençoe a todos, que a grande mãe Iemanjá, a grande mãe dos seres viventes, o eterno feminino, coloque no coração de cada um muita paz, muito amor, muita esperança, muita alegria, muita motivação para esse ano 2024. Salve, mamãe Iemanjá. Ô, Doriá, ô, meu. Barabaru.